acho que, assim, o ponto foi que quando eu fui mãe, eu também passei por muita coisa. Então, eu passei dificuldade no relacionamento, passei dificuldade na maternidade, tive Desculpa te perguntar, complicação. ela faleceu tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Recente. E meu filho tem 3. 3. Então, ela faleceu Ela quando meu chegou a filho tinha 1 ano. conhecer? Chegou a conhecer. Um dia, eu tava tão cansada, tava enfrentando também depressão, um monte de coisa, assim, que eu nunca tive antes. E aí, eu sentei no sofá e ela tava assistindo televisão. Eu olhei pra ela e falei assim, mãe, quero te falar uma coisa, eu te perdoo. Aí choramos. Aí eu abracei ela e falei assim, hoje eu entendo você. Porque às vezes eu tô tão pilhada aqui nessa coisa de mãe, ter que ser perfeita e sorrir, não deixar ninguém saber como que eu tô triste dentro de casa e resolver isso, e lidar com pessoas, com trabalho, com dinheiro, com maternidade. Se eu, que tenho toda essa estrutura, dinheiro, acesso, tô no buraco, imagina você. Quem fui eu pra julgar você? Então, eu te perdoo. E eu, muito além de te perdoar, eu peço perdão pra você. Eu tive a humildade de pedir perdão. Falei, me perdoa, porque eu queria ter sido sua amiga. Eu queria ter sido uma filha que Talvez tivesse... fosse diferente, né? Não, ia ser tudo diferente. Se eu tivesse... Mas por isso que eu falo, dá valor enquanto... Nossa, dá valor Parece enquanto tá vivo. clichê, né? Quando a gente Parece fala. clichê. Parece que a gente fala isso só quando a gente perde alguém. Mas não, gente. Quando a gente tá aqui, ainda mais a gente que tem essa posição de influenciar pessoas, Sim. né? A gente quer influenciar pro bem. Né? Então, é importante a gente falar que a gente ama, dar flores enquanto estão vivos ainda, né? Mania que o povo tem de quando dá morre, flor depois dá que flor, morre. né? E tem um negócio também que, tipo assim, você interage com a sua mãe, você acha que ela não é uma boa pessoa, ou até sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô. Como foi a infância dessas pessoas? Porque parando pra analisar, minha mãe me batia, mas na infância dela ela apanhou muito mais, sabe? Ela sofreu muito mais, ela passou muito mais fome. Era o que era educação para eles. Ela não tinha o tênis uma vez por ano do camelô, nem isso ela tinha. Então, pensa que vai melhorando com o tempo. Tem uma frase muito legal que é assim, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim. Eu não vim de uma família saudável, mas uma família saudável vai vir de mim. Isso é decisão. No final, eu vou explicar a diferença. Então, assim... Tô pegando. Então, você... Eu vejo como encerrar ciclos. Tipo, traumas que a gente viveu. Eu vivi vários tipos de trauma que... quem me acompanha já sabe que eu tive coragem de externar isso, porque eu guardava muito pra mim, isso me feria, me machucava. E quando eu vi que pra eu dar essa viradinha de chave sobre o que a gente estava conversando, né, que eu precisei ir no candomblé pra eu me salvar, Sim. Eu vi que era conseguir encerrar ciclos. E pra mim, encerrar ciclos é uma decisão. A gente está acostumado a viver na nossa zona de conforto, né? Viver ali naquele bem bom. As coisas na minha vida, elas só melhoram, elas ficam perfeitas. Eu falo perfeitas mesmo, para encorajar as pessoas a saírem da zona de conforto, a encerrarem o ciclo, a não conviverem com aquilo ali que faz mal. Beleza, era aquela educação, era o que você estava falando. A sua avó deu uma educação para sua mãe. A sua mãe teve traumas, ela passou isso pra frente, que veio pra você, aí você vai ter filho e você vai passar isso pros seus filhos e assim Chama vai. maldição do vampiro. Exato. Um vai mordendo o outro e vai passando de geração por geração. Então saiba, por mais que doa, as pessoas têm que saber deixar as Já outras que encaixou irem. o assunto, eu vou explicar agora. Olha! Eu sou boa nisso. Vamos lá. A diferença que vai mudar a vida de todo mundo que ouvir isso aqui. Se quiser anotar, já anota. Olha só, a diferença entre querer, escolher e decidir. Querer é uma ideia. Então, por exemplo, eu quero... Tem algum lanche que patrocina aqui? Não, Não, mas pode então falar qualquer vou falar McDonald's. Aquelas, né? Tá... A gente é blogueira, a gente tem que perguntar. Pra não perder o patrocinador. McDonald's, se Inclusive, quiser... McDonald's. Ó, presta atenção, McDonald's. Tamo Ó, a aqui. riqueza dessa informação. Eu quero comer um McDonald's. Tudo bem. Então, se alguém pular de paraquedas segurando o McDonald's, ele derrubar, ele cair aí no seu colo, você vai comer um McDonald's. Caso contrário, ele é só uma ideia. Eu escolho comer um McDonald's. Você vai levantar, você vai ir até lá o McDonald's,
Chegou no McDonald's, tá fechado. Você escolheu. Qual é o conceito de escolher? Ter opções. Então, o conceito de escolher é ter opções. Assim, a primeira coisa dá errado, você parte pra segunda. Então, eu vou no Bob's. O McDonald's tá fechado? Vou no Burger King. Normalmente, inclusive, é perto. Então, tipo assim, tá fechado? Como eu escolhi comer McDonald's e tá fechado, então eu vou no Burger King. E tá tudo bem. Porque Ou então não comer também. Aí entra a decisão. Decidir é definir. Eu vou comer McDonald's. Se eu chego lá e tá fechado, eu vou em outra cidade, eu vou em outra unidade. Se tá fechado também, então não vou comer. E mês que vem, quando abrir, eu como. Isso é decidir. Essa é a diferença entre querer, é uma ideia, escolher opções. Então, a primeira coisa que der errado, você vai pra segunda. Esse que é o problema de escolher. Porque não é uma decisão. Não é tipo assim, eu vou nisso. Se tudo der errado, eu vou esperar. Porque é isso aqui que eu decidi. É um alvo, entende? Quando você escolhe, por exemplo, eu escolho fazer dieta. Pô, o primeiro chocolate que você vê, você vai comer. Porque você escolheu fazer dieta, você não decidiu. Essa é a diferença do conceito de querer, escolher e decidir. Quando você decide, eu decidi que eu vou ser uma mãe diferente pro meu filho. Eu nunca bati nele. Porque se eu tivesse escolhido, na primeira vez que eu ficasse irritada, juntando trabalho, não sei o quê, eu ia explodir. Que você teve. Eu ia reproduzir o que foi feito comigo. Mas eu decidi. Então, levanta a mão, mas não, eu decidi que eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Esse é o conceito. Então, muitas vezes a gente quer. Eu queria tanto ser rica. Pô, é uma ideia. Se cair $1 milhão no seu colo, você vai ser rico. Se você não levantar e ir atrás, não vai. Eu queria tanto ser cabeleireira. Você foi atrás disso? Não. Então, você só quer. Entende? Então, é isso. Você tem que decidir, você ir atrás. E se não der agora, não desiste. E sobre o ponto da gente querer e não ter a oportunidade? Isso é muito legal. Porque eu tô... Não é que não que seja legal. Não, porque muitas Mas pessoas... essa pergunta é muito boa. Vamos falar assim, de uma mãe que tem 5 filhos, mora numa favela, ela pode querer várias coisas, mas ela tem um comprometimento de sair, trabalhar, trazer comida para casa. Essa é a vida dela, ela não pode sair daquilo ali. Porque existem pessoas que dependem dela. Eu vejo como uma falta de oportunidade. Sim. Mas o que acontece? A gente tem muito... Isso é real, eu não tô descredibilizando isso, mas a gente tem mania de colocar a culpa nos fatores externos. Com certeza. Então, por exemplo, acredito se a sua realidade, se a sua realidade é essa, o que você consegue fazer dentro da sua realidade? Você não vai fazer o que está dentro da realidade da outra, até porque não vai encaixar. O que você pode fazer dentro da sua realidade? Então, por exemplo, a minha mãe precisou ficar com câncer, saber a data que ela ia morrer, para ela decidir que ia ser diferente. Então, para os meus irmãos mais novos, ela foi diferente. Porque ela decidiu, ela estava na mesma situação. Muito pior, inclusive, do que estava comigo. Só que isso fez com que... Peraí, eu não tenho mais escolha. Foi tirado dela as escolhas. Ela não tinha mais escolha de ser diferente. Ou eu sou assim, ou os meus filhos... Eu vou embora, e os meus filhos vão ficar com isso. Então, ela decidiu ali ser diferente. Então, ela esteve em uma situação onde ela falou, cara, eu vou ter que decidir. É a mesma situação, é o mesmo cenário, filhos diferentes, mas eu decido fazer diferente. E ela virou uma chave na cabeça dela porque eu falei essas coisas pra ela. Eu falei assim, mãe, eu quero que você faça uma lista de quem você é hoje. E no verso dessa folha, você vai escrever quem que você quer ser. E ela fez, e eu guardo essa folha até hoje. Mesmo depois dela morta, eu guardo essa folha. E é lindo de ver. Porque eu postei nos stories uma vez, ela postou, eu sou uma pessoa amarga, eu reclamo de tudo, tudo tá ruim, todo mundo tem coisa melhor que eu, e eu sempre reparo mais no que o outro tem do que eu tenho. Eu brigo com os meus filhos, eu bato, eu sou violenta, eu sou impaciente, não sei o que. Ela colocou um monte de coisa. Na lista de quem ela quer ser, eu postei sem pensar nisso, mas meus seguidores falaram, que engraçado, porque quem que ela queria ser é você, Sammy. Aí eu, nossa, não tinha pensado nisso. Eu acredito nisso também, da minha mãe. Não, é porque eles compararam as características que ela tinha escrito e literalmente sou eu, literalmente. A primeira filha. E não é que ela tenha me descrevido, mas é a pessoa que eu acabei me tornando. Então, as características, mesmo sem saber, eu acabei me tornando tudo. Eu quero ser uma pessoa boa que ajuda os outros. Eu quero ser paciente com os meus filhos.
eu quero respeitar a opinião das pessoas, eu não quero julgar, não sei o quê. Tudo que ela escreveu, eu falei, nossa, eu acabei me tornando essa pessoa mesmo. Realmente, olha que coisa. Então, às vezes, a maldição do vampiro, talvez você já tenha sido picado, mas você pode decidir não picar a próxima geração. Entende? Então, a minha mãe, ela já tinha sido contaminada. Eu vejo, assim, que ela já tinha sido contaminada. Mas ela percebeu. Apesar dela ter me picado, ela percebeu que eu decidi. E ela falou, eu não vou fazer isso com os meus filhos mais novos. Mas, às vezes, eu vejo que tanto eu quanto você, e até mesmo as nossas mães, elas foram... A gente, né? Todo mundo foi picada sem querer, sem saber. Não, é óbvio. É totalmente inconsciente. Sim, é inconsciente. É reproduzível. É reproduzido porque no nosso cérebro a gente tem neurônios espelho. Sabe o que é isso? Não, eu sei daquela coisa que, assim, o nosso cérebro tem 100% e que 95% dele é inconsciente. Tudo que a gente faz é inconsciente. Que, tipo, a gente consegue acessar 5%, pessoas normais, assim. Aí Einstein, Freud conseguiu atingir 7%. Da consciência em si, né? Que tudo que a gente faz é... Tipo, 40% das coisas que a gente faz é inconsciente. Tipo, você pegou na boca, é inconsciente. Você bebeu uma água, é inconsciente. A gente faz automático, é um mecanismo. É um mecanismo. Sim. É que esse detalhe do neurônio espelho é, por exemplo, você já viu uma pessoa bocejando e você bocejou junto? Uhum. Nós refletimos as coisas inconscientemente. Tá guardado lá. A gente não percebe, eu não penso, ele bocejou, eu vou bocejar, não. É inconsciente, porque os neurônios espelhos trabalham para isso. Então, é natural que a gente reproduza o que a gente viu. Mas é porque eu acho que é muito preguiça do ser humano também. E não é querer expandir essa porcentagem que a gente tem de consciência.